Saúdos amados, com a paz do Senhor. Vamos estar dando continuidade mais uma vez com alegria no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 26. Estamos chegando ao fim do nosso estudo no livro de Atos. Em Atos 26, lemos o importante discurso de Paulo sobre sua fé perante o rei Agripa. O discurso de Paulo em Atos 26 é um dos mais conhecidos e importantes da Bíblia, pois relata um judeu defendendo sua fé no Messias, no Cristo aguardado. Este texto é estudado por judeus que aceitam Jesus como Messias, chamados judeus messiânicos ou nazarenos. Versículo 1 do capítulo 26 registra: Depois Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Uma curiosidade bíblica em Atos 26, neste versículo 1, é que Paulo estende as mãos ao discursar. Estudos sobre a época de Jesus revelam que este era um costume comum ao saudar reis, imperadores e autoridades políticas de alto escalão. Versículo 2 e 3 registram: tendo-me porventura, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. No versículo 3, Paulo reforça que Agripa era um rei que tinha conhecimento dos costumes judeus daquela época de Jesus. Nos versículos 4 e 5 nós lemos: a minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se eu quiser testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Neste versículo 4 e 5, vemos que Paulo também reforça o fato de ser fariseu, pois foi aprendiz de Gamaliel. Para relembrar as boas credenciais de Paulo como fariseu, releia Atos 22. Versículo 6 diz: e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Neste versículo 6, Paulo diz que está sendo julgado por pregar a esperança dos judeus, a vinda do Messias, a vinda do Cristo. Messias no hebraico e Cristo no grego. Paulo ressalta que a promessa feita por Deus aos nossos pais se cumpre em Jesus, em sua ressurreição. Exatamente a crença que estava causando toda a controvérsia a respeito dele. As autoridades judias negavam Jesus como a promessa do Salvador. Para relembrar algumas promessas sobre o Messias judeu, nós temos Gênesis 3,15, Gênesis 23,18, Gênesis 26,4, Gênesis 49,10, Deuteronômio 18,15, 2 Samuel 7,12, Salmo 132, 11, Isaías 4, 2, Isaías 7, 14, Isaías 9, versículo 6, Isaías 40, versículo 10, Jeremias 23, versículo 5, Jeremias 33, versículo 14 a 16, Ezequiel 34, versículo 23, Ezequiel 37, versículo 14, Daniel 9, 24 e outros. Os versículos 9 e 10 registram:
Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Paulo reforça o fato de que ele mesmo, Paulo, era um perseguidor dos cristãos na sua defesa diante do rei Agripa. Ou seja, Paulo era um assassino de cristãos, mas um dia, no caminho, conheceu Jesus. Ao mencionar que ele mesmo, Paulo, dava seu voto no Sinédrio, revela que o apóstolo Paulo concordava com as decisões tomadas no Sinédrio. Mas não é possível afirmar que Paulo era membro do Sinédrio. Versículo 11, registra: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Menciona esse versículo que Paulo obrigava os cristãos a blasfemar contra o Cristo, a blasfemar contra Jesus. No entanto, do ponto de vista judeu, negar Jesus era como o Cristo não era uma blasfema. Negar Jesus como Cristo, volta a repetir, não era uma blasfêmia. Versículo 14. Registra: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo fala aqui do seu encontro salvífico com Cristo Jesus. E ele usa uma metáfora falando dos aguilhões, utilizado pelos bois, uma peça que o boi dá patadas no aguilhões do seu dono. Ele quis dizer que também lutava com sua consciência e seu chamado. Esta analogia era um provérbio grego da época, que significava uma resistência inútil. Era inútil ao boi dar patadas nos aguilhões do seu dono. A perseguição de Paulo à igreja fazia mal somente a ele. Versículo 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. É Jesus falando para Paulo, a quem agora ele envia Paulo aos gentios. Paulo reforça a sua condição de apóstolo dos gentios. O principal ministério de Paulo era a evangelização dos gentios. Possivelmente o principal fator que motivou Paulo a pregar para os gentios era o fato dele ter nascido em Tarso, cidade gentia. Versículo 24, nós vamos estar lendo e diz: e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo aqui nesse versículo já está diante novamente de Festo, e Festo diz em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Uma curiosidade bíblica pode ser percebida aqui. Entre os versículos 24 e 29, podemos ver que o governador Festo não compreendia a mensagem do Evangelho. Por outro lado, o rei Agripa até entendia, mas julgou muito poderosa a mensagem e deu uma resposta superficial, mas que mostra como Paulo era convicto em seus ensinamentos. No versículo 27, Paulo questiona o rei Agripa perguntando: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Ao perguntar se Agripa acreditava nas profecias,
Paulo coloca o governador, ou digo, o rei, em maus lençóis, pois se ele dissesse que sim, então Agripa estaria concordando que Jesus era o Messias. Mas se negasse, Agripa estaria se colocando contra todo o povo judeu presente. Versículo 28. E disse Agripa então a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Agripa diz para Paulo: por pouco não me persuadistes a ser cristão? Uma curiosidade bíblica sobre esta resposta de Agripa é que a expressão pode ser lida como se Agripa estivesse fazendo uma pergunta. Em tão pouco tempo e já me persuades a ser cristão? Mas também pode ser lida como uma afirmação. Em tão pouco tempo já está me persuadindo a tornar-me cristão. Versículo 29. Disse Paulo: porventura a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos quanto hoje me ouvem, se tornem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. A resposta de Paulo, no versículo 29, mostra que Paulo se preocupa com a conversão dele, mas também com as de todos que estavam ali naquele julgamento ouvindo-o. Versículo 30 a 32 registrarão: dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse à festa: bem podia soltar este homem, se não houvera apelado para César. Nestes dois versículos, 30 e 32, deste capítulo 26, podemos ver uma curiosidade neste trecho. É que todos presentes consideravam Paulo inocente, inclusive o rei Agripa. Todos concordavam que ser cristão não era suficiente para Paulo ser condenado por governadores romanos. Paulo deveria ser solto, mas ele apelara para César em Roma. Então, amados, continuemos nos maravilhando com a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo que se segue, o capítulo 27. Amém, amados?